Olá, meus irmãos e minhas irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira santa, início do Tríduo Pascal, início da maior missa que a Igreja celebra, que começa hoje e conclui no Sábado Santo com a missa da ressurreição de Jesus. De hoje até o Sábado Santo, nós meditaremos os últimos momentos da vida de Jesus. A ceia, a cerimônia do lava-pés, sua agonia no Horto das Oliveiras, sua prisão, seu julgamento, sua condenação, o caminho para o Calvário, a crucifixão, morte, seu sepultamento e a sua ressurreição. Hoje começa de fato, então, o momento ímpar, solene, o ápice da Semana Santa. O momento em que nós vivenciaremos, recordaremos os mistérios que nos deram a graça do céu. Eu quero te convidar a tomar em mãos o Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 1 a 15. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, vejam, depois de ouvirmos esse Evangelho de João, que nos apresenta a ceia, a última ceia de Jesus, já em Jerusalém, naquela casa que Jesus havia escolhido para cear com seus discípulos, Jesus, antes de partir o pão, antes de oferecer para nós um sacramento eterno, um sinal eterno da sua presença, a Eucaristia, Jesus lava os pés dos discípulos. Um gesto peculiar, porque na antiguidade um mestre jamais lavaria os pés dos seus discípulos. Pelo contrário, eram os discípulos que lavavam os pés dos seus mestres. Inclusive, há muitos relatos de que muitos mestres tinham inclusive seus pés beijados pelos seus discípulos, em sinal de reverência, querendo até mesmo naquele gesto adquirir sabedoria para si mesmos. Jesus faz o contrário. E aqui nós entendemos muito bem outro trecho do Evangelho no qual Jesus diz que não veio para ser servido, mas veio para servir. O mestre não é aquele que se coloca acima dos outros, que se faz inacessível, que se coloca como alguém especialíssimo criado por Deus diante dos demais. Não. Para nós cristãos, seguindo o exemplo de Jesus, o mestre é aquele que é capaz de sair de si mesmo, de dobrar o seu orgulho, de não se apegar a títulos, a conhecimentos humanos e dobrar-se diante do outro para servi-lo. Lavar os pés significa ter a humildade suficiente
de ser nas mãos de Deus um instrumento de cura, de salvação, de transformação na vida do outro. O gesto de lavar os pés também significa o perdão que Deus nos concede. São os nossos pés que muitas vezes nos levam por caminhos pelos quais nós não deveríamos passar. Lavar os pés significa a possibilidade e a graça do perdão de Deus. Deus que limpa tudo. Jesus disse a Pedro, quando Pedro disse: Senhor, mas lava então meu corpo inteiro. Não, vós já estáis limpos. E por que Jesus disse que eles já estavam limpos? Pela companhia de Jesus, pela palavra do Senhor, pelos momentos de convívio com Ele. O Senhor instituiu para nós um sacramento que nos faz recordar esse momento, que é o sacramento da penitência, o sacramento da confissão. A igreja nos orienta que ao menos pela Páscoa da ressurreição nós nos confessemos, ao menos uma vez por ano. Não quer dizer que seja somente essa. Tem gente que leva ao pé da letra, só se confessa na Páscoa e passa o resto do ano sujo, com a alma enlameada, repleta de pecados. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos a oportunidade instituída por Jesus nesse dia, junto com a Santíssima Eucaristia. Nós temos a oportunidade, semana ou diariamente, se quisermos, de termos os nossos pecados lavados, a nossa alma limpa, liberta pela graça e o perdão de Deus. Após lavar os pés dos discípulos, Jesus se senta com eles e institui outro grande sacramento, alimento da nossa alma, a Eucaristia. Mas para receber a Eucaristia e a Eucaristia produzir fruto em nós, nós precisamos estar limpos. São João Maria Vianney, numa das suas muitas visões místicas, teve a graça de ver as almas no inferno. E São João Maria Vianney diz que é apavorante ver o que o pecado faz numa alma. Ele diz que o pecado desfigura a alma humana. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, desse Deus que enviou o seu Filho Jesus, que agora está se preparando para dar a vida por nós, nós que temos essa imagem e semelhança de Deus, não podemos deixar que essa imagem e semelhança seja desfigurada pelo pecado. Procure a casa de Deus nessa semana. A Semana Santa é tempo de reconciliação consigo, com Deus e com o próximo. Busque a casa do Senhor, busque um sacerdote, confesse-se. Deixe que o Senhor lave seus pés, e não somente eles, mas todo o seu corpo. Deixe que o Senhor te purifique, para que você possa celebrar a ressurreição, para que você possa experimentar os frutos de todo o sacrifício de Jesus. Hoje, ao celebrarmos a missa do lava-pés, o sacerdote vai novamente recordar esse gesto de Jesus. Depois vai celebrar a Eucaristia, o memorial perpétuo da paixão do Senhor. Após a missa, o sacerdote vai retirar Jesus do sacrário, a Eucaristia, vai conduzi-la a um altar lateral. O sacrário ficará aberto, as toalhas serão tiradas do altar, as velas, as flores, serão desligadas as lâmpadas que nos mostram que Jesus está ali no sacrário, vivo, verdadeiro. Tudo vai ganhar um tom fúnebre. Por quê? Porque começa então, a partir daí, o processo de prisão, condenação, julgamento e morte do Senhor. Nós temos que acompanhar o Senhor nesse tempo, mas para acompanharmos o Senhor nesse tempo e não esmorecermos, nós precisamos estar com o nosso coração fortalecido pela graça do Senhor, a nossa alma limpa do pecado e alimentada pela Eucaristia. Vá à casa de Deus hoje, busque a celebração da Eucaristia e vivencie este momento com Jesus. Deus te abençoe e até amanhã. Olá, meus irmãos e irmãs, aqui é o Padre Luciano de Almeida, passando para te pedir que você deixe o seu like no vídeo que você acabou de assistir. Por quê? Porque assim o YouTube vai recomendar esse nosso vídeo a mais e mais pessoas. E se você gosta do nosso conteúdo, eu te convido a considerar nos ajudar financeiramente a manter esse canal. Pela descrição do Pix que está aí logo abaixo no vídeo, você pode fazer a sua doação. Esse recurso que você nos entrega será aplicado no custeio desses vídeos nesse nosso canal. Deus te abençoe. Muito obrigado.